Bueno, muy buenos días. Ya comenzamos nuestra siguiente sala, que es con Valeria Yoshino. Ella es una persona que ha venido desde el anterior año conmigo. Estuvo en el masterclass también internacional, que fue el anterior año. Una ponencia espectacular, excelente, diría. Bienvenida, Valeria. Te dejo aquí en esta sala para que expongas tu hermoso, hermoso projeto. Então, muito bom dia, Valéria. Eu gostaria de dar a Obrigada, bem-vinda a esse Evelyn. evento. Obrigada. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Eu gostaria de agradecer pela a organização da Evelyn, do Zé Ferrão, pelo convite para a gente, né, para eu tentar expor o melhor do meu trabalho, dessa parte que é tão gratificante da micropigmentação, que é a reconstrução de areolas. E gostaria de agradecer e para domingo, horário de descanso, né, dia de descanso, estão aqui para aprender, para aprimorar ainda mais. Gostaria de agradecer o Jorge, né? Jorge, nós nos conhecemos num evento lá na Colômbia em novembro do ano passado, e eu agradeço pela sua disponibilidade de traduzir o pessoal aqui. Bien, entonces, muchísimas gracias, Evelyn y José Ferrón, por la invitación y la oportunidad de que yo pueda presentar mi trabajo en este evento, y estoy muy agradecida por todo y que yo pueda presentar mi conferencia acerca del área del pezón del seno. Entonces, muchas gracias, y a Jorge también, que nos acompaña desde noviembre del año pasado. Bueno, vale, hablamos ahorita. Já, Valéria, então a gente está ao ar. Vou colocar minha apresentação, então, tá? Vou colocar. Sim. Ok? Sim. Então, eu vou me apresentar rapidinho, né? Meu nome é Valéria Yoshino, eu sou graduada em fonoaudiologia e área pela qual eu atuei 1 ano. Bueno, me gustaría presentar, yo soy Valeria Yoshino, yo soy graduada en fonoaudiología y bueno, en esa área estoy 1 año. E eu trabalho há 20 anos na área da micropigmentação. Y trabajo desde hace 20 años en micropigmentación. E eu já, assim, no início, quando eu comecei a micropigmentação, eu tive muitas dificuldades com relação à fixação, a técnicas de implantação de pigmento, e fui buscar mais conhecimento. Daí eu fui para a Espanha, para a Inglaterra, para Portugal, fazer especializações para poder aprimorar mais a técnica de implantação de pigmento. E foi ali que eu descobri a reconstrução de areolas através da micropigmentação. Cuando yo comencé, pues me presentaron las dificultades de cómo iba a trabajar la técnica de aplicación del pigmento y todos los procedimientos. Es por eso que me fui a España, Portugal, a Inglaterra a estudiar más para desarrollar la tecnología de cómo hacer la micropigmentación en el área del pezón. E eu fiz parte eu fui técnico excelente da empresa GoldenEye, que é do Mário Gisbert, da Espanha. Y yo hice parte de una empresa de micropigmentación en España. E também ministrei cursos pela Haut Academy, Hautline na época, né? Juntamente com Alison Schuster. Y comencé en una academia con Alison a hacer esos cursos, a dictar esos cursos. E também hoje eu tenho parcerias com empresas muito renomadas, assim como a Natural Pigmento, que utiliza os pigmentos. Então, assim, nesses 20 anos eu consegui fazer
grandes parcerias e criar grandes amigos também na área da micropigmentação, fora também, com certeza, né? Bueno, yo tengo asociación de compañerismo de trabajo con otras empresas para el manejo de los pigmentos, como la empresa de Natural Pigments, y bueno, eso me ayuda en el trabajo. E hoje eu atuo no hospital fazendo trabalhos filantrópicos no Hospital Erasto Getzner em Curitiba e no Hospital IPCC em São Paulo. Bueno, hoy en día trabajo en dos hospitales en Curitiba y São Paulo, el Horacio Guedes y el otro. Estoy trabajando en el área con esos dos hospitales. Uhum. E hoje eu atuo também com trabalhos, atuando, né, com os meus trabalhos em São Paulo e Curitiba. Bueno, entonces yo actúo así con mis trabajos tanto en São Paulo como en Curitiba. Ok, vou mudar o slide aqui. Vamos a cambiar Bom, la eu vou falar sobre micropigmentação do complexo areolo papilar, que aqui no Brasil a gente chama de CAP, é uma nomenclatura que é utilizada aqui. Ou CAM, que é a micropigmentação do complexo areolo mamilar. Então, são alguns termos técnicos que são utilizados para ter uma conversa mais assim, mais técnica com os médicos. Bueno, entonces yo voy a tratar en esta conferencia el tema de la micropigmentación del complejo aerolopapilar, que se denomina con la expresión PAP, y es un término más para uso con los médicos en su forma de hablar. Sim. Bom, eu vou começar com um assunto que eu acho muito importante, que é a conexão entre micropigmentador, médico e paciente. Me gustaría comentarte acerca de lo que es importante en la relación entre el micropigmentador, el médico y el paciente. Os médicos, eles vão nos indicar. Então, nós, como profissionais, devemos ter postura ética, ter clareza, transparência e também utilizarmos termos técnicos com esses profissionais, né? Que postura. Eu acho que isso é muito importante para a gente se apresentar como profissionais para os médicos, para a classe médica e também para todo mundo, né, gente? Eu acho que é muito importante ter essa postura. Bueno, entonces yo considero que nosotros los profesionales de la micropigmentación tenemos que tener una postura ética, una claridad, también usar los términos técnicos adecuados, tener una postura para presentarnos delante de un profesional como es un médico. E eu vou mostrar no próximo slide um caso que eu acho muito interessante, sobre a relação a conexão do médico-paciente e nós como micropigmentadores. Esse caso... Me gustaría presentar entonces un caso que nos evidencia la relación del médico con el paciente. Esse caso, vocês conseguem ver a flechinha do meu mouse aqui? Ustedes, sí, se ve. Consegue, né? Tá. Então, assim, nesse caso, o CAP dessa paciente do lado direito dela, ele tem uma altura totalmente da papila que foi reconstruída aqui. O bico do peito se chama de papila, no termo mais técnico, tá, gente? Então... Entonces, como tú ves aquí, el CAP de esta paciente está totalmente en otra altura de relación con el otro, y nosotros a esa parte de la punta del seno lo llamamos de papilo, ¿ok? Ese es el término técnico que usamos, papilo. Isso. E eu verifiquei esse caso, foi encaminhado para mim, e eu conversei com a médica responsável por essa paciente e eu expliquei a situação. Eu falei, se eu fizer um CAP aqui na altura, a papila vai ficar pro lado de fora. Bueno, entonces yo analicé este caso con la médico y hice una evaluación y dije, bueno, si yo voy a hacer el CAP a esta paciente a esta misma altura del otro lado, lo que va a ocurrir es que el CAP se va a ir hacia un lado. E se eu fizer
a areola da paciente utilizando essa papila vai ficar totalmente desproporcional, porque olha a assimetria, vai ficar assimétrico demais. Y si yo llego a usar para hacer el pezón de la paciente utilizando este papilo que hay aquí, ¿qué va a pasar? Que, como ves, hay un desbalance en la altura de los dos. E eu fui relatar tudo isso para a médica responsável, né? E sabem o que ela falou? Ela falou: deixa a paciente decidir. Eu achei isso bárbaro, gente. Eu achei isso muito interessante, porque a gente Entonces tem la, que respeitar. A entonces gente la tem... médica me respondió, después de que yo le hice mis comentarios, me dijo, bueno, ¿qué te parece si dejas que la cliente lo decida? Y bueno, en ese momento me di cuenta que esa respuesta era algo fenomenal, algo fundamental. Qué buena respuesta. E daí ela me respondeu: deixa a paciente escolher. Eu achei isso muito bárbaro, porque a escolha final nós vamos passar sugestões, dar sugestões para o paciente. E quem vai escolher quem vai fazer a escolha final vai ser a própria paciente, né? Nosotros le vamos a dar sugerencias a la paciente, pero finalmente es ella la que tiene que escoger finalmente, es ella la que escoge. Eu vou mostrar o resultado final. Olha a escolha da paciente. Mira, te Eu, voy a mostrar el resultado final, mira lo que escogió la paciente. na verdade, até que eu achei que fosse ficar até mais assimétrico. Eu tentei puxar o desenho mais para baixo aqui para ficar um mínimo de assimetria possível, mas é claro, né? Bueno, Eu intenté a que no quedara, que quedara lo menos asimétrico posible, ajalonando este pezón, pero bueno, aquí ves el resultado. E nesses casos, a gente nem sempre a gente usa o realismo 100%. Por quê? Porque essa areola aqui, do lado direito da paciente, ela tem um aspecto mais compactado, mais chapado. Então, é muito difícil a gente criar um realismo 100% aqui, né? Bueno, Então, entonces intentas en lo posible obtener un buen trabajo, pero el realismo del 100% a veces no es posible, porque como ves, este lado, este pezón es más oscuro, más cargado, y al otro lado, pues no tanto. exatamente. Então, eu achei que foi muito bom esse trabalho. A paciente ficou muito satisfeita, porque ela não queria mais fazer cirurgias, nem para tirar a papila, que é uma cirurgia simples, ela não quis, e ela optou por fazer mesmo direto a micropigmentação. Bueno, entonces la paciente al final se puso muy contenta, muy feliz, porque de hecho, ella no quería más hacer una cirugía ahí en ese pezón y ella no quería más eso. Entonces ella lo que quería era micropigmentación y el resultado le agradó mucho. Ok, vamos para o próximo. Resolvendo o problema do paciente. Eu acho muito importante esse tópico, porque a gente, quando a paciente vem para a gente encaminhado pelo médico, a gente tem que ver onde está a dor do paciente. Geralmente, para as pessoas que fizeram mastectomia, que tiveram câncer, geralmente elas vêm para reconstruir, mas assim, tem algo lá dentro que precisa ser melhorado. Então, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, também como profissionais, temos que estar bem consigo mesmo, para poder cuidar desses pacientes, dessas pacientes. Bueno, entonces me gustaría tratar de este tema contigo. Cuando el paciente llega, uno tiene que hacer una evaluación porque hay algo que tiene que ver qué tanto dolor trae, cómo está, si se sometió a una mastectomía, qué es lo que hay que reconstruir y algo que esté allá adentro que uno tiene que reparar o arreglar. Entonces, la postura del profesional en todo ello es importante. É muito importante essa parte, a gente cria uma conexão a mais com essas pacientes, e é muita gratidão envolvida, sabe? É muita coisa boa envolvida, então a gente aprende com as histórias dessas pacientes e a gente também tenta ajudar da melhor forma possível, tanto com técnicas quanto com a autoestima de dentro para fora.
Bueno, entonces esta parte es vital, es muy importante porque se establece una relación con la paciente y es muy importante esa afectividad porque tanto se tiene que trabajar la parte técnica como la autoestima de la paciente. Avaliação prévia da paciente. Eu acho muito importante fazer essa avaliação prévia, porque a paciente tem que saber de tudo que vai ser feito. Às vezes elas vêm com uma expectativa tão grande, e a gente tem que minimizar essa expectativa. Porque a gente também não vai conseguir devolver a mama dela, o CAP dela, de forma íntegra, como era antes. Às vezes a gente consegue devolver até melhor, mas às vezes a gente não consegue resolver 100% do problema estético. Então, eu acho muito importante fazer uma anamnese também, muito bem elaborada, para poder começar o trabalho, a realizar o procedimento dessa paciente. Bueno, entonces es muy importante esta evaluación previa que uno hace con la paciente. Ella tiene que saber, ella tiene que enterarse de todo lo que será hecho en su seno. Y hay que, la paciente siempre viene con unas expectativas elevadísimas, entonces hay que reducirle un poco esas expectativas, un poco reducírselas y porque de hecho no se le va a poder devolver el pezón a la condición natural que tenía antes en un 100%. Se va a hacer un gran esfuerzo, pero el 100% no es posible. Es por ello que al inicio tienes que hacer una anamnesis bien elaborada y saber resolver con la paciente la expectativa y el resultado que se va a alcanzar. Eu gosto muito dessa foto. Eu me senti muito emocionada nesse dia, porque essa paciente, ela não tinha os dentes da frente e ela não sorria. Quando a gente fez a reconstrução dela, ela começou a dar gargalhadas do próprio sorriso. E esse dia foi um dia muito especial, porque eu pude mostrar para vários médicos aqui do Paraná, do estado onde eu moro, e mostrar a reconstrução do CAP através da micropigmentação, que era algo que eles não acreditavam muito na época. Isso aconteceu 5 anos atrás. Entonces a mí me encanta esta foto porque es una gran experiencia que tuve, muy bonita, porque esta paciente, ella no tenía el CAP en la parte de adelante y ella no creía mucho en ese asunto todo de la micropigmentación. Al trabajar su CAP y en el resultado, esta chica no paraba de reírse de su propia sonrisa, de tanta felicidad que le produjo el resultado final. Muito legal esse dia, muito marcante, assim. Eu realizei um sonho nesse dia, que era mostrar para os médicos que realmente o procedimento ele tinha muita contribuição com a autoestima dessas pacientes. Y entonces fue muy, muy chévere, muy bueno, muy agradable para mí porque yo realicé así también, obtuve la realización de un sueño, algo muy, muy agradable. Aqui eu vou colocar algumas dúvidas frequentes. Muitas pessoas me perguntam, né? Muitas pacientes e muitos profissionais também. Quanto tempo dura o procedimento? Bueno, entonces en esta parte tenemos que ver el tiempo y muchos profesionales me hacen esa pregunta. ¿Cuánto tarda en hacerse un procedimiento? O procedimento, eu peço, depois de algumas sessões de aplicação, eu peço para a paciente ela retornar depois de 1 ano. Porque o pigmento, como é uma região de muita adiposidade, tem muita gordura na região da mama, então a fixação dela não é tão definitiva. Então eu peço realmente para depois de 1 ano que a paciente retorne, para talvez dar um ajuste na cor, dar uma acentuada na cor. Então depois de 1 ano un retorno. Bueno, entonces cuando yo hago este tratamiento, yo le pido a la paciente que vuelva dentro de 1 año, porque pues la fijación del pigmento no siempre es definitiva.
y por eso ella regresa al año para que yo le haga un ajuste de color, un ajuste del tono. O procedimento dói? Dependendo da paciente que passa pela mastectomia, ela não sente muita dor, não. Ela sente bem pouco, ou não sente nada. Ou também, vou passar um slide aqui. Essa parte é um enxerto que é feito com um grande dorsal, que vem das costas e vai enxertar a mama aqui. Por quê? O tumor estava nessa região. Como não tem condição dessa pele colar nessa pele de cima, eles fazem um enxerto. Então, eles rodam atrás das costas, o grande dorsal, para trazer para a mama. Aí a gente alimenta essa mama, às vezes elas sentem lá nas costas essa dor, essa sensação de pontadas, né? Então, é por causa do reflexo mesmo do grande dorsal. Bueno, entonces, ¿será que duele este procedimiento? Las pacientes que se han hecho la mastectomía, pues la verdad, no sienten dolor o casi nada. Esa parte que tú ves aquí en la foto es un injerto que bueno, por causa del tumor que había en esa región, se tuvo que reconstruir con un injerto. Y ese injerto, pues se hizo con una parte que yo entendí que Valeria dijo que se extrajo de la parte dorsal de la espalda para reconstruir con un injerto esto. No caso de mama que não apresenta assim, que vem por cicatriz de necrose e que a gente tenha que mexer, ou que a gente tem que mexer nessa mama aqui, por exemplo, aí ela sente dor, um pouco de dor nessa região aqui. Muitas vezes ela tem sensibilidade na mama contralateral que não foi feita mastectomia. Bueno, entonces cuando observamos, por ejemplo, el otro pezón, puede que la paciente ahí sí tenga dolor en el otro lado, si ese pezón ha tenido algún tipo de necrosis o algo, entonces ahí se va a presentar el dolor. Quantas sessões? Varia, eu coloco assim para paciente de 2 a 4 sessões. Às vezes eu consigo em uma sessão, só que sempre tem que dar aquela lapidada no desenho para poder ter um acabamento perfeito. Então, de 2 a 4 sessões. A quarta sessão é muito difícil chegar. Há também a possibilidade de chegar numa quinta sessão, mas eu também acho difícil. Então, 2, 3, mas eu coloco de 2 a 4 sessões para paciente. Bien, entonces, ¿cuántas sesiones son necesarias para hacer este procedimiento? Va a variar entre 2 a 4 sesiones, a veces solamente una, porque tú tienes que ahí hacer un recalcado, mejorar el dibujo que hiciste del pezón y darle un acabado perfecto. Puede que tengas 4 sesiones, yo creo que es difícil llegar a 4, muchas veces a 5, pero bueno, eso sería ya mucho. Aqui eu coloquei uma foto, antigamente assim, há uns 2 anos atrás, eu fazia muitas sessões, umas 5 sessões. Mas aí a gente vai, por isso que eu acho muito importante o profissional aprender velocidade de mão, velocidade de máquina, potência da máquina que se utiliza durante a micropigmentação, os pigmentos, um conjunto para poder aprimorar essas técnicas. Então, nesse caso, eu utilizava muitas sessões para fazer uma reconstrução. Hoje eu utilizo bem menos, que eu vou mostrar logo adiante. Bueno, entonces al comienzo de mi trabajo yo acostumbraba a hacer 5 sesiones, pero bueno, esto se va reduciendo y vas aprendiendo y hay que conocer más acerca de la velocidad de la mano, de la potencia de la máquina, de los pigmentos y alcanzar un mejor manejo de la técnica. Entonces, al comienzo muchas sesiones, ya después no.
Então, esse caso, eu vou passar adiante, porque não fica... E na avaliação, também falo que não vai ficar bonito na hora. Na hora, não fica um realismo perfeito. Bueno, entonces en este caso lo voy a pasar porque, bueno, resultados instantáneos no se obtienen. Eso va a demorar un poco, no va a ser en el primer momento que ya vas a ver un resultado. Então, aqui, ela voltou assim. Aqui ela foi a primeira sessão, ok? Ela retornou aqui. Aqui eu dei uma lapidada no desenho, uma melhorada, e no retorno ela voltou assim. Bueno, entonces este fue el trabajo de la primera sesión. Entonces se puso así en la primera sesión y yo le tuve que hacer un mejoramiento al dibujo y bueno, y ahí quedó. Luego ella regresó al año siguiente y así está, al año siguiente. Tá com bastante ruído aqui, viu? Não sei se alguém está mexendo no microfone, mas está com bastante ruído. No sé ¿Será si que no me atrapalha. una pantalla abierta o algo porque estoy escuchando mucho ruido en el micrófono? Por favor, Evelyn, ¿hay algún ruido extra? Yo aquí no tengo nada encendido. Tá, vamos dar sequência, então. Aí, aqui, ó, eu coloquei a comparação, né, do antes e depois finalizado já. E aqui também alguns detalhes do procedimento, tá? Então, eu coloco essas inervaçõezinhas, as glândulas de Montgomery. Então, tem vários detalhes que vale a pena serem criados, né? Bueno, entonces, como ves aquí, cuando ella regresó, entonces está la comparación de antes y después y podemos ver los detalles que se deben manejar de los nervios, del pezón y crear esos detalles. Aqui é um outro caso que foi feito em uma sessão. De 3 sessões que eu fiz naquela paciente, eu consegui fazer em uma sessão nessa paciente. Por assim, lapidar as técnicas, né? Começar a ter um conhecimento maior com relação ao tecido e técnicas. Bueno, entonces ves en estas fotos un caso que en vez de 3 sesiones yo solo usé una, pero yo hice el mismo resultado de las 3 en solo una, pues porque como yo ya había desarrollado mi conocimiento de las técnicas, por eso lo logré. Então, pessoal, vocês verem, dá para observar que ficou bem marcado, bem artificial, e é assim que fica mesmo. Se ficar muito naturalzinho no momento que é feito o procedimento, ele não fixa muito, então ele fica meio marcadinho, por isso que a gente tem que avisar a paciente. Bueno, tú tienes que advertirle a tu paciente que ese trabajo que se hace de primer momento muy natural no es muy conveniente porque él no se va a fijar mucho. Entonces, el profesional de micropigmentación tiene que hacer un trabajo más marcado y por eso se ve ahí el resultado más marcado. Y le tienes que avisar de eso a la cliente porque el trabajo muy natural no se va a fijar muy bien. Isso. Olha só como ficou esse trabalho depois de pronto. Eu ainda vou pedir para ela retornar e fazer mais alguns ajustes, mas esse trabalho já está praticamente pronto, ficou muito natural. Mira cómo quedó este trabajo, casi listo. Entonces yo obviamente le voy a pedir a la paciente que regrese, pero cuando ella regrese ya no será mucho lo que habrá que hacer. Pode ver intercorrências? Essa parte... ¿Están preparados para ver esa parte? Pueden ocurrir otros detalles de resultados aleatorios al trabajo. ¿Ustedes están preparados para ver esto? Eu como micropigmentadora e passando para vocês que são profissionais de micropigmentação, eu me sinto na obrigação de passar algumas intercorrências que ocorreram comigo, com alguns casos meus. Foram somente 3 casos em toda a minha... São 8 anos que eu busco a parte da reconstrução mamária. Eu tive apenas 3 casos
que eu tive intercorrências graves. E eu me senti na obrigação de mostrar para vocês, porque para explicar o motivo que eu busquei, que eu pesquisei, que poderia ter ocorrido esse tipo de situação, tá? Então, se preparem que é uma coisa assim, são fotos bem fortes até, mas eu me sinto na obrigação de pasar. Bien, entonces en mi caso, en mi trabajo, yo tuve apenas 3 casos en varios años, como 8 años de trabajo, y estos inconvenientes o resultados o cosas difíciles que se presentan al hacer el procedimiento, se presentan. Son imágenes fuertes, yo los invito a que las veamos porque es necesario y es parte integral de la profesión y de asumir responsabilidad por el paciente, atender a estos inconvenientes. Então, vamos lá. Aqui ficou um trabalho ok, procedimento normal, fiz normalmente, o mesmo processo que eu utilizei sempre, né? Aí, encaminhado por um médico muito renomado de São Paulo, um médico que me apoiou muito, e eu estava ansiosa até para atender essa paciente indicada por ele, e de repente aconteceu isso. Em 3 dias, essa foto aqui foi depois de 3 dias do procedimento, essa foto depois de 10 dias. Bien, entonces vamos a dar comienzo conociendo este caso que, bueno, quedó ok, quedó normal con el proceso que yo siempre hago. Es un caso que estaba siendo dirigido por un médico de mucho renombre en São Paulo que me apoyó mucho en este caso. Yo tenía ansiedad por atender a esta paciente y aquí ves en la primera foto con 3 días adicionales y en la otra foto lo ves con 10 días adicionales. Entonces las fotos anteriores era como estaba, la dificultad que se presentó. Então, eu peguei um voo de Curitiba para São Paulo para mostrar esse caso pessoalmente para esse médico. Y yo tomé un vuelo directo de Curitiba a São Paulo para relatarle al médico este caso. E nós começamos a tentar analisar o que pode ter ocorrido. Só que como foram somente 3 casos que eu consegui, que ocorreram na minha profissão, durante todo esse tempo de trabalho, eu não consegui ter uma estatística para poder definir o que pode ter ocorrido. Mas, aqui depois de 1 mês e aqui depois de 1 ano. Bien, entonces cuando ya estuve en São Paulo, después del vuelo, hablando con el médico, analizando qué fue lo que ocurrió, pues porque como yo solo había tenido 3 casos así en mi profesión, estábamos determinando qué tipo de trabajo y qué tiempo tomaría para resolverlo. Bueno, finalmente, aquí tienes el trabajo en la foto después de 1 mes. Então, assim, eu comecei a estudar muito sobre o que pode ter ocorrido, ocasionado esse tipo de situação, e todas as 3 pacientes que eu tive, esse tipo de situação de intercorrências, assim, foi no caso de as pacientes estavam muito estressadas. Bueno, entonces al hacer el análisis, se pudo percibir que en los 3 casos que yo había tenido así, se pudo determinar que lo que estaba ocurriendo es que la paciente estaba estresada. E o hormônio do estresse, que é o cortisol, ele tem um aumento exacerbado quando a pessoa está em situação de estresse. Entonces el uso del cortisol hace que ascienda de manera exacerbada el estrés en la paciente. E quando a pessoa tem um aumento do cortisol, ocorre uma imunossupressão, ou seja, o processo inflamatório, o processo imunológico, ele é alterado.
Entonces, cuando la persona tiene un incremento de su cortisol, el proceso de inmunosupresión, la inmunidad de la persona es suprimida y entonces el proceso inflamatorio se ve afectado, esse processo inflamatório. Então, agora, e também, adicionando uma informação também, a parte da biossegurança é muito importante também. Os cuidados pós-procedimentos da própria paciente é muito importante para não minimizar o máximo do contato, assim, mãos sujas, por exemplo, ambientes que possuem muita bactéria, por exemplo, praia, piscina, sauna, então tem que evitar esse tipo de situação. E também a própria técnica, às vezes a técnica ela é muito, tem muita injúria, muita agressão, então pode comprometer também a pigmentação nas areolas. Bueno, entonces también hablemos del aspecto de la bioseguridad. Todo cuidado es poco porque tú tienes que tener un cuidado post el tratamiento para minimizar el contacto que la paciente pueda tener y para que ella evite lugares contaminados, así como son unas piscinas. Y también, de hecho, la propia técnica tiene esa tendencia a poder causar infección, entonces hay que cuidar mucho de eso también. Que pigmentos utilizar? Eu utilizo o pigmento micronizado, que é da Natural Pigmento. É um pigmento que eu confio muito nas cores. Olha, estou tendo um mínimo de retorno, reduziu bastante o número de retorno, porque os pigmentos são micronizados e estéreis também. Eu acho muito importante. E eles não vêm pouco, assim, com pouca quantidade, então você pode utilizar e jogar rapidamente. Então, não fica ali meses e meses e meses com aquele tubo de pigmento que você tem que jogar fora. Então, assim, eu acho um pigmento que eu achei muito, muito importante, assim, para os meus trabalhos foi a da Natural Pigmento. Bien, entonces en relación con qué tipo de pigmentos vamos a utilizar, pues entonces vamos a utilizar pigmentos, yo recomiendo los de la marca Natural Pigments porque ellos vienen micronizados. Una de las cosas buenas que es que estos pigmentos vienen en muy poca cantidad y tú los puedes desechar cuando los usas con esa paciente y no tienes que estar estocando o almacenando pigmentos que se puedan dañar y causar problemas después. Entonces, es un pigmento que yo recomiendo de la Natural Pigments. Quais cores utilizar? Aqui eu vou colocar algumas cores, tá? Pigmentos para a área da sombra. Depois eu vou explicar num desenho realista que eu vou passar para vocês como é que faz a área da sombra, que eu uso o Gaia e a Emulsão da Natural Pigmento. Bueno, en relación con los colores, yo les voy a mostrar aquí dentro de poquito para ver cómo es que se usa. Yo uso para las sombras, yo uso el color, entonces es de la Gaia y más su emulsión. Os pigmentos de areolas, que eu uso o Choco, o Basic 1, Afrodite, que é lançamento, Rosewood, Raspberry, são os pigmentos que dá para fazer uma boa mescla para encontrar um tom ideal para as areolas. Entonces a mí me gusta usar los pigmentos en los pezones, que son las definiciones que te acabo de dar, y porque traen una mezcla que me permiten hacer un tono ideal para aplicar al color de la paciente. E o pigmento de iluminação, que é o branco, que é o Light Skin. Então, tem que ter uns tons mais pro rosado, um tom escuro, que é a parte da sombra, e o tom de iluminação, que é o branco. Bueno, entonces tenemos el de iluminación, que es el blanco, para que obtengamos un tono más claro, como el rosado. Aqui são os pigmentos da Natural Pigmento, né? Aqui eu mostro algumas fotos. Olha só como existe uma assimetria, mas, assim, é algo que não está comprometendo tanto o conjunto dessa paciente, né?
Então, é um caso que eu apresento aqui. Bueno, entonces veamos este caso que te presento. Existe una marcada asimetría, pero bueno, esa asimetría no compromete el conjunto de la armonía de esos pezones. Aqui outro caso, nesse caso ela teve uma necrose de areolas, que eu acho importante mostrar esse caso também, que me aparece muito. Então, a gente consegue pigmentar essa cicatriz. Este es un caso que me gusta mostrarlo y aquí podemos observar que hubo necrosis en el pezón. En todo caso, nosotros logramos, a pesar de ello, hacer la micropigmentación. Aqui são outros casos de realismo, né? Aqui... Estos son otros casos muy reales. Aqui, esse é um caso bastante antigo, mas que deu muito resultado. Aqui ela já tinha uma micropigmentação anterior e a gente conseguiu melhorar esse desenho. Aquí tenemos un caso muy antiguo que, bueno, ella ya tenía una micropigmentación y nosotros logramos mejorar aún más ese resultado. Aqui outro resultado também. Passar algumas só. Agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, um desenho realista. Eu acho essa parte muito importante para poder elaborar, criar un proceso de reconstrucción mamaria, ¿tá? Bueno, entonces me gustaría ahora presentarles un dibujo realista que te apersones, que conozcas cómo es que se hace entonces un dibujo real para la reconstrucción del pezón. Então, vamos lá. Vamos a ver. Aqui, eu utilizo lápis de cor simples, da Faber-Castell, aqui do Brasil. É uma caixinha que já vem com várias cores, 24 cores, lápis grafite, borracha, contador. Então, eu acho um kit bem bacana. E também utilizo... A mí me gusta mucho usar este kit de lápices, que son lápices sencillos, comunes, de Faber-Castell, y tiene 24 lápices con su taja lápiz, con todos los elementos del kit de dibujo muy sencillo. E eu utilizo também o papel canson, que tem uma gramatura bacana para a gente poder desenhar, brincar, né, com o desenho. Me gusta usar aquí el papel canson porque me permite crear, jugar y hacer el dibujo de manera más divertida. Aqui eu utilizo dois círculos. Essa que se refere à papila y a otra a areola. Bueno, yo uso aquí en el dibujo dos círculos. Uno se refiere al papilo y al otro al pezón.